Bem, aqui eu estou no PC porque eu digito mais rápido, mas pelo PyDroid que a gente já instalou aí em sala de aula, vocês conseguem fazer. Inicialmente eu vou criar uma matriz que vai receber o nome dos clientes, o endereço, aquela coisa toda. Então eu vou colocar aqui uma variável com o nome clientes, vou colocar igual e abrir colchetes. É assim que a gente cria uma matriz aqui no Python, né? E aqui eu vou descer isso daqui para baixo e vou colocar os elementos aqui. Abro o colchete e aqui eu vou colocar o primeiro nome, Ana. Então isso daqui é a primeira linha da matriz. E aqui está com uma coluna que tem o nome Ana. Se eu colocar vírgula e abrir aspas novamente, aqui eu já criei a segunda coluna. Vamos dizer que seja Floriano Peixoto, a rua onde ela mora. E eu posso colocar aqui, por exemplo, o número 123 e vamos dizer que seja um banco de dados que envolva dívida, né? Então vou colocar aqui vírgula e vou colocar uma dívida aqui de R$ 500. Então aqui eu criei uma matriz que só tem uma linha por enquanto, mas tem várias colunas. Ana é a primeira coluna, Floriano Peixoto é a segunda, 123, que é o número da casa, é a terceira e a quarta é a dívida dela. Eu vou repetir aqui o processo, vou colocar vírgula. Deixa eu copiar aqui e colar para a gente criar um novo cliente na nossa matriz. Eu vou colocar assim, José. José aqui é Rua Professor Balbino. E aqui 458. E José tem uma dívida ali de R$ 125. Vou criar mais um cliente. Vamos dizer que seja Raquel. Raquel na rua Varsóvia. E 150B. E a dívida de Raquel é de R$ 50. Então aqui eu já criei uma matriz com 3 clientes. Para me referenciar, eu vou usar aqui o comando print para escrever. Se eu colocar print clientes, e aqui eu vou executar, o resultado vai ser mostrado aqui à direita. Ó, executei, então ele vai printar toda a matriz. Eu posso referenciar os elementos utilizando linha e coluna, o I e o J, só que aqui você referencia isso utilizando o colchete também. Então, eu vou abrir colchete e vou colocar, por exemplo, 0. Lembrando que aqui na programação, o primeiro elemento é sempre 0, certo? Então, aqui ele vai printar a primeira linha da matriz, que vai conter ali Ana. Olha só, executei. Está aqui, Ana Floriano Peixoto, 123, R$ 500. Se eu colocar 1 e executar, vai ser a linha de José. E assim por diante. E para me referenciar uma coluna, eu vou colocar aqui 0, que é a primeira linha. Se eu abrir colchete novamente e colocar 0, agora eu estou referenciando a primeira coluna. Lembrando novamente, em programação, o 0 é o primeiro elemento. Então aqui eu vou limpar e executar. Veja que ele puxou agora a Ana. Que na matriz em matemática seria posição 1, né? 1 e 1, que é primeira linha, primeira coluna. Aqui é posição 0 e 0, só muda isso daí, ok? Então aqui é a primeira parte. Se eu quiser, por exemplo, a dívida de Raquel, então a dívida de Raquel, vamos ver a posição de Raquel. Ana é 0, José é 1 e Raquel é 2. Então Raquel está na posição 2 e Raquel é coluna 0, Varsóvia é coluna 1, 150B coluna 2 e a dívida aqui é coluna 3. Então 2 e 3, executei e aqui eu tenho a dívida de Raquel, R$ 50. Pois bem, agora vamos programar isso daqui. Eu vou apagar isso daqui. Imagina que você queira buscar um cliente no banco de dados. Então a gente vai usar o comando para, que é o for, e in range, ou seja, faça de i dentro do intervalo. Qual é o intervalo? Vai ser de 0, que é a posição de Ana, até o final do banco de dados, que está aqui em Raquel, é 3. Ok? 2 pontos. E agora eu vou colocar uma condição. Se clientes i, que é quem vai variar, né? Isso aqui é um laço de repetição. Se clientes i 0, que a coluna 0 é onde está o nome dos clientes, né? Foi igual. Vamos buscar José. Foi igual a José. Aí aqui, ó, print cliente encontrado.
Aí eu vou colocar assim, na posição. Aqui eu coloco vírgula e simplesmente coloco o i, que ele já vai concatenar. E o i vai ter a posição, né? Do jeito que está aqui, eu vou executar. Olha só, cliente encontrado na posição 1. Então, ele fez 2 repetições, na verdade 3, né? E encontrou José aqui na posição 1. Se eu colocar aqui no lugar de José Ana, ele vai encontrar, tá aqui, ó, cliente encontrado na posição 0. E se eu colocar Raquel aqui e executar, ele vai encontrar Raquel na posição 2. Evidentemente, em um programa, você não coloca o nome do cliente no código. Então, aqui a gente vai fazer assim. Antes do laço de repetição, que é o for, a gente vai abrir aqui e vamos colocar assim, ó, pesquisar. str, significa string, quer dizer que você vai digitar um nome. Input, que é a entrada de dados. E aqui eu vou colocar, ó, digite o nome do cliente. 2 pontos. E aqui no lugar de Raquel eu coloco simplesmente pesquisar, que agora o programa vai perguntar o nome do cliente, ó. Então, digite o nome do cliente. Eu vou colocar Ana. Aqui, ó, cliente encontrado na posição 0. Se eu executar novamente, colocar José, cliente encontrado na posição 1 e assim por diante. E depois que ele encontrar o cliente, vamos printar as informações dele. Então, aqui, ó, nome. Aí, aqui, ó, clientes e o nome está na coluna 0. Eu vou copiar isso daqui. Depois, a rua. A rua está na coluna 1. Depois, o número da casa está na coluna 2. E, finalmente, vamos printar aqui a dívida. Dívida está na coluna 3. Então, depois que ele encontrar, ele faz esse processo. Então, F5, vou colocar aqui Ana, olha só, cliente encontrado na posição 0, nome é Ana, rua Floriano Peixoto, número 123 e a dívida de 500. Aqui a gente vai dar um polimento agora, veja só, F5, se eu digitar um cliente que não existe, ele não faz nada. Eu quero que ele me retorne aqui cliente inexistente. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, busca igual a 0. Então, 0 é quando ele não encontrar o cliente e 1 é quando ele encontrar. A gente precisa disso daqui para vir aqui, ó, e colocar. Se o cliente for encontrado, busca vai ser igual a 1. E aqui eu vou dar um break, que é para ele quebrar a repetição, ou seja, ele não precisa chegar até o final do banco de dados, ele já encontrou o cliente. Isso daí se chama otimização, para você economizar processamento. Imagina um banco de dados com 2.000 clientes e o cliente já foi encontrado na posição 5. Ele não precisa verificar todas as outras centenas de possibilidades. Ele pode quebrar aqui mesmo e o break serve para isso. O break é fugir, né? Quebre. E aqui a gente programa. Se busca foi igual a 0, quer dizer que o cliente não foi encontrado, porque quando ele é encontrado, a busca é 1. Ele vai dar o print aqui, ó. Cliente inexistente. Então, aqui, ó, vou executar. Tá aqui, cliente inexistente. E se eu digitar Raquel, cliente encontrado, e assim vamos nós. Mas alguns polimentos aqui envolvendo esse código que trabalha aí com matriz, né? Deixa eu adicionar aqui mais um cliente, vou colocar aqui Zenão. Zenão. E aqui vírgula. Eu vou colocar assim, Grécia Antiga. 711 é o número. E a dívida de Zenão, 2.804. Veja que eu estou colocando esse número sem aspas. É para dizer que ele é número mesmo, porque a gente vai já operar com eles, né? Se for entre aspas, vira texto. Então, para fazer a operação vai dar erro. E agora observem, se eu executar aqui o código e colocar Zenão, ele não vai encontrar. Por quê? Porque o laço de repetição está indo aqui até 3.
Então, ele faz o 0, faz o 1, faz o 2. O 3, na verdade, é um limite no qual ele não chega. Então, aqui eu tenho que alterar agora para 4. Agora sim, se eu executar e digitar Zenão, ele acha, né? Só que a gente também não faz isso em programação. Por quê? Porque o programador não sabe a matriz quantas linhas vai ter. Então, você já coloca um comando aqui, ó, que no caso é o len clientes. Esse comando retorna o número de linhas da matriz, é o comando len, ele faz a leitura. Agora sim, ó, se você colocar Zenão ou qualquer um, ele vai encontrar. Eu posso até adicionar aqui, ó, depois de Ana, vamos colocar assim, Beto, Manuel do O, 81, e ele deve 514. Então veja que Zenão agora não está na posição que estava. Vou até colocar aqui, ó, Zenão. Aqui está faltando uma vírgula. Vou limpar de novo e vou colocar Zenão. E agora, Zenão que estava na posição 3 foi para a posição 4. Então o len aqui resolve para mim, independentemente de quantos clientes tem aí no banco de dados. E para ficar melhor ainda, imagine que você queira adicionar, calcular o total de dívidas. Ou seja, eu quero que ele adicione aqui pela partir da matriz, que é o nosso banco de dados, todas as dívidas de todos os clientes e me dê esse total. Então, eu vou colocar aqui, ó, em busca 0, eu vou colocar total igual a 0. E aqui eu vou colocar outro for. Faça de ir em range, vai ser de 0 até clientes. E, desculpa, len clientes, né? Ele vai ler aqui o número de clientes. Igual ali o de cima. E aqui, ó, o total vai ser igual ao total, que inicialmente é 0, mais a dívida do cliente. Tá na linha I aqui, né? O I vai variar, o I é 0, 1, 2, 3, conforme o laço de repetição avança. E a dívida está no 3 aqui. Com essa linha aí, ele já faz o somatório total. Aqui eu posso dar um print e total. E eu coloco aqui a variável total que eu declarei ali. Então aqui, ó, vou digitar Ana. Cliente encontrar na posição 0, nome Ana, Rua Floriano Peixoto, número 123, dívida de 500. E o total geral, ó, 3.993. Se eu alterar aqui, por exemplo, eu vou colocar 1.000 a mais aqui. Já foi para... Deixa eu executar, né? Já foi para 4.993. Então aqui veja que com uma linha apenas eu somei tudo. Fiz o cálculo aí, mandei, né, o Python fazer o cálculo da soma, utilizando matriz e as facilidades da matriz. Aqui deixa eu colocar só um print separador, tipo deixar uma linha, né? E mais, imagine que depois disso tudo você quer saber quantos clientes devem abaixo de determinado valor. Por exemplo, quantos clientes devem abaixo de 100 reais, quantos clientes devem abaixo de 50 reais e assim por diante, utilizando aqui as facilidades das matrizes. Então vamos colocar aqui uma pergunta que vai ser assim, abaixo vai ser igual a int, que é o número inteiro. Vamos colocar o número inteiro, poderia ser decimal também, que é o float. Input. Vou colocar abaixo de, sem maiores explicações, claro, eu estou explicando aqui, né? No programa, geralmente, você detalha mais, coloca algum comentário para o usuário saber. Abaixo de. E aí o usuário vai informar esse valor, né? Aí você, ó, faça de ir em range, novamente, de 0 até clientes. E vamos pegar aqui ó, outra variável que eu vou chamar de contador, que é igual a 0. E aqui, ó, se clientes, posição I, que é o nome do cliente, na verdade a linha onde o cliente está, e 3, que é a dívida, se isso for menor do que abaixo, o contador vai ser igual a contador mais 1. Então, toda vez que ele identificar que a dívida do cliente é menor do que o informado pelo usuário aqui em abaixo, ele vai adicionar o número 1 ao contador. E assim ele vai contar o número de clientes. Feito isso, no final você dá um print aqui, ó, número de clientes nessa situação.
e você coloca aqui, ó, contador. Vamos executar aqui o nosso código F5. Eu vou digitar aqui Ana, ela vai identificar tudo mais, o total, beleza. Aí abaixo de, eu vou colocar aqui abaixo de R$200. Ó, número de clientes nessa situação, 2. Que é aqui nossa querida Raquel, que deve 50, e José, que deve 125. E assim você vai fazendo. Vou executar novamente, Raquel, e abaixo de R$1.000. Então, número de clientes nessa situação, 4. Menos Zenão, né, que deve ali 3.804. E assim você vai fazendo o programa, utilizando aí a ideia de matriz. Valeu, pessoal!